Olá, irmãos, companheiros da CF. Estamos mais uma vez aqui para poder bater um papo sobre um tema tendo como referência o nosso Evangelho, sistematizado da doutrina espírita. E gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse, nesse instante, fechar nossos olhos, serenar nossos pensamentos e pedir a Deus que possa nos guiar, nos acalmar, nos proteger, nos guiar como o Pai que Ele é para nós. E nós, pequeninos que somos, entender o quanto necessitamos de Deus em nossas vidas. Que possamos entregar todos os dias na mão dele o nosso caminho, pedindo sempre para que os bons espíritos nos inspire a praticar o bem, nos inspirando também a fechar nossas portas, nos livrando das nossas má tendências, para que possamos fazer nascer na gente o amor, a paz, o perdão, a caridade e a fraternidade. Assim seja. Bem, irmãos, hoje o tema que nós vamos tratar fala sobre órfãos. E aí, esse tema nos remete a uma fala de Emmanuel no livro Astronautas do Além, que Emmanuel diz o seguinte, que os laços consanguíneos são mera ilusão. E com essa afirmativa de Emmanuel, ele vem reforçar em nós a visão de que realmente pertencemos a uma grande família universal. E nos levando, né, e nos conduzindo a esse tema que hoje iremos discutir, que é órfãos, de que devemos olhar para o outro como de fato ele é, nosso irmão. Acredito eu e digo por mim que ainda temos que caminhar bastante nesse sentido, que a gente se propõe a sermos cristãos. Precisamos, de fato, vivenciar o Evangelho. Como, quando, onde, né? São perguntas que me permeiam e tenho certeza que muitos de nós também se questionam nesse sentido. Mas a cada estudo que a gente faz, a cada tema que a gente coloca para reflexão, abre uma possibilidade e uma cortina onde nos mostra a luz do Evangelho, a verdade e o caminho. Então que a gente possa mais uma vez refletir sobre o tema hoje aqui que iremos discutir e buscar, né, essa vivência do Evangelho. O estudo é de fundamental importância
para a formação do espírita e para a divulgação da doutrina. Mas a gente precisa vivenciar esses ensinamentos. E vamos pautar mais uma vez, né, nessa questão das perguntas e respostas que o Evangelho nos traz. Mas antes vou contextualizar, né, essa prova da orfandade que muitos irmãos necessitam passar por questão de resgate, por questão de aprendizado e por questão de se melhorar. Enfim, o mundo espiritual nos traz diversas possibilidades e N situações para nos levar ao aprendizado, ao amadurecimento, ao crescimento. E não seria diferente com a questão da orfandade. Órfão é todo aquele indivíduo, né, todo aquele ser que perdeu pai ou mãe no momento que ele era incapaz. Então, se trata de crianças que perderam seus pais. Isso pode acontecer, isso pode se dar por meio de falecimento ou também por meio de abandono, né? Que na nossa sociedade é muito normal a gente ver crianças abandonadas de pais vivos. Não estou aqui para julgar, até porque enquanto você é filho, você não tem a dimensão do que é ser pai. Então, eu acredito que num momento de desespero, os pais que levam a abandonar seus filhos, com certeza, né, eu acredito que não é um ato de desamor, é um ato de desespero, acreditando que abandonando ou dando para outra pessoa, essa criança possa ter condições melhores às quais ele não poderia ofertar. Porque tirando por falecimento, quando se tem um abandono, tem sempre uma questão raiz mais forte por trás disso tudo aí. São pais envolvidos com drogas, com álcool, com desemprego, falta de condição financeira para manter. Então não cabe aqui a nós julgarmos, né, esses motivos de abandonos de crianças órfãos de pais vivos, mas contextualizar, porque são essas as condições aos quais uma criança pode se tornar órfã. E também externar o grande apoio, eu diria, ou grande missão, né, que essas pessoas que passam a ser os provedores, tanto materiais quanto afetivos dessas crianças órfãos, têm na sua vida encarnada. E após essa contextualização, após essa breve introdução, né, sobre esse tema, que é um tema de difícil prova, né, para o órfão, para o espírito encarnado, vamos entrar nas perguntas e respostas baseadas no Evangelho, onde iremos, à luz do Espiritismo, obter os esclarecimentos e as orientações sobre esse tema. O que significa ser órfão? Órfão é aquele que perdeu o pai ou a mãe, ou ambos, necessitando, portanto, de proteção e cuidado dos adultos para se desenvolver. Muitas vezes, entretanto, encontramos órfãos de pais vivos, os quais não atuam com responsabilidade na criação do filho. Antes de mais nada, todos nós somos filhos de Deus.
E nós, ao sermos pais, estamos recebendo de Deus a permissão de formar, de educar, de observar as más tendências do nosso filho e obter por meio da educação o abandono dessas más tendências. Então, um adulto, seja ele pai ou mãe, avós, tios, tem essa missão de conduzir, de apoiar, de guiar, de dar a mão à criança, para que ela possa crescer, se desenvolver e se tornar uma pessoa do bem. Por que Deus permite que hajam órfãos? Para oferecer àqueles que encarnam nesta condição e aos que lhes estão vinculados a oportunidade de exercitar a fraternidade, resgatar débitos adquiridos em encarnações anteriores, enfrentar provações para exercitar a humildade e outras virtudes e servir de auxílio na provação de pais impedidos de procriar. Deus permite que hajam órfãos para que eles sirvamos de pais. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Eu vou falar com um pouco de propriedade em relação a ser órfão, porque também se considera uma criança que ela pode, mesmo tendo um dos pais vivos, ser considerado um órfão. Então, eu sou órfão de mãe, mas tive a oportunidade e o merecimento, digo assim, né, de forma bem, entre aspas, de ter 2 anjos na minha família, um irmão mais velho e uma irmã, além de meu pai, que foram os meus pais, minha mãe, né, que conseguiram concluir todo esse processo de guiar, de conduzir, de dar carinho, de dar afetividade, de dar amor, de proteger, que eu encontrei nessas pessoas. Mas eu queria também ressaltar que não foi fácil, né? Durante muito tempo, eu levava comigo uma certa revolta por não aceitar, mas depois, por ter recebido esse carinho, ter recebido esse amor, essa proteção, esse sentimento foi dando lugar ao amor, à compreensão e, enfim, né? Eu venho trazer esse exemplo vivenciado para poder mostrar o quanto é difícil essa prova, mesmo você tendo todo o amparato. Imagine para algumas crianças que não têm esse amparato, que de fato é abandonada, deixada em um orfanato, abandonada nas ruas. Então a gente começa a imaginar qual é o futuro, qual a perspectiva. E aí o chamamento é um pouco maior, porque durante muito tempo eu não conseguia compreender que a sociedade tem a sua parcela de contribuição quando uma criança se marginaliza. E de fato, né, a gente tem uma contribuição. E nós, enquanto cristãos, e voltando à fala de Emmanuel no livro Astronauta do Além, os laços consanguíneos são mera ilusão. Fazemos parte de uma grande família universal. Quando a gente começar a ter esse entendimento, talvez, né, não nessa nem na próxima, mas é uma tendência da humanidade que a gente caminhe para esse consenso. Com certeza a gente vai ter esse olhar e vamos sim nos preocupar e vamos sim ser responsáveis por toda criança que necessita de amparo.
Como devemos proceder para com os órfãos? Devemos ampará-los na medida de nossas possibilidades, visitá-los e assisti-los com amor, bens materiais, palavras e gestos, de conforto, adoração. Todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. E aí vem mais uma vez, né? Eu não quero generalizar, mas é necessário, já que a gente está aqui no estudo para uma reflexão, é necessário que a gente, mesmo com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, que a gente apreenda toda esse arcabouço que o estudo da doutrina nos dá, mas que a gente também possibilite essa vivência, essa prática. E que, enquanto cristãos, que a gente possa, nas nossas condições, dentro do que a gente pode fazer, estender a mão para essas crianças órfãos, porque eles serão o futuro. E precisamos apoiá-las, precisamos ajudá-las. Precisam ter dignidade enquanto pessoas, coisas que muitos órfãos abandonados nas ruas ou nos orfanatos não sabem o que é um gesto de carinho, não sabem o que é um gesto de atenção. Então que a gente possa nos preocupar, né? A casa já faz um trabalho de evangelização de crianças e que a gente possa continuar com esse trabalho e, quem sabe, né, ampliar esse trabalho para que a gente possa, de fato, fazer o nosso trabalho de cristãos e salvar vidas. Porque esse processo de adoção, da gente amparar o órfão, ele muda a perspectiva de vida de um jovem desse. Qual o papel dos orfanatos? Os orfanatos existem com o objetivo de suprir a falta dos pais, no atendimento às necessidades básicas aos órfãos. Para tanto, é fundamental a nossa participação, através do apoio material e espiritual. Já que não somos capazes de acolher órfãos em nosso lar, pelo menos auxiliemos as instituições que assim fazem. E o Evangelho, mais uma vez, né, nos guia, nos mostra o caminho. Estou em dúvida. Eu não tenho como receber um órfão na minha casa. Eu não tenho como levá-lo para o meu lar. Eu não tenho como ajudá-lo dessa forma. Mas enquanto cristãos, participantes de uma casa espírita, não podemos nos filiar a um orfanato. Não estou aqui querendo discutir os méritos e a qualidade dos orfanatos, porque fica cada vez mais claro que a coisa não vai se resolver por uma instituição apenas. Para se resolver vai ser necessário uma força-tarefa múltipla, né, de diversas pessoas enganjadas no caminho do bem, com o propósito de ajudar. Então, o Evangelho vem e nos mostra que a gente pode ajudar essas instituições. Com o quê? Levando o nosso Evangelho, levando o nosso carinho, levando o que nós conhecemos, o que nós podemos ajudar a dividir o conhecimento com esses jovens. Então tem muita coisa que se fazer. Agora a gente precisa encontrar, né, os trabalhadores para que a gente possa, mais uma vez eu trago, vivenciar o Evangelho. Podem muitas vezes os órfãos estar ligados à vossa vida? Sim. Muitas vezes são entes queridos de vidas passadas que vêm buscar nosso apoio para as suas provações. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara na outra encarnação.
Se a reconhecêssemos, nossa ação perderia o mérito. Aí, mais uma vez, eu volto lá para Emmanuel, no livro O Astronauta do Além, e os laços consanguíneos são mera ilusão. Fazemos parte de uma grande família universal. Eu vou mostrar um videozinho aqui agora para vocês, para a gente poder entender um pouquinho, né, o quanto a perspectiva da adoção é capaz de mudar a vida de uma criança que antes estava fadada a se tornar um marginal, a não ter oportunidades. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é de um ex-detento da FEBEM, que foi adotado, recebeu carinho, recebeu educação, recebeu amor, proteção, tudo que um adulto pode fazer para uma criança. E aí a gente vai entender a importância dessa missão, né? Dessa oportunidade que Deus nos concede. Pedir agora para a gente conversar com o Roberto Carlos Oliveira, que você é... Ramos. Ramos, Roberto Carlos Ramos, que é um ex-interno da FEBEM. Hoje você é um pedagogo. Eu queria que você contasse para a gente essa sua experiência lá. O que você acha que você aprendeu enquanto você estava na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa? Tá, primeiramente, permite-me contextualizar. Por que eu fui parar na FEBEM? Eu sou o 10º filho de uma família de 10. Morávamos em uma favela em Belo Horizonte, num barracão de 2 cômodos com telhado de zinco. Década de 70... Meu pai estava desempregado, uma situação de penúria completa dentro de casa. Não existia nenhuma assistência governamental. A única coisa que tinha, minha mãe conseguiu ver na televisão. A FEBEM de Minas Gerais é a melhor escola do país, né? Coloque seu filho na FEBEM, que a FEBEM foi criada para dar o bem-estar do menor. Minha mãe conseguiu uma vaga para mim, me colocou na FEBEM. Bem, quando cheguei lá, eu pensei que ia aprender cursos, né? Vários cursos. Ia sair doutor. Exatamente, doutor, como ela acreditava. Bem, com 7 anos, eu saí da creche, passei para o setor infantil, que os meninos ficam de 7 até 14 anos. É o mesmo setor que eu, recém-chegado à FEBEM, me misturava com os meninos que já vinham da rua. Era um instrutor para 50 alunos. Entendeu? Então o instrutor não me chamava pelo nome, me chamava pelo número, 374. Entendeu? E quando eu perguntava alguma coisa, falava, grita, fala mais alto! O tempo todo eu fui perdendo a minha identidade. Com 8 anos comecei a fugir da FEBEM, com 9 anos tinha fugido 48 vezes. Com 10 anos descobri a primeira droga, que foi a cola sapateiro. Com 11 anos a maconha. Com 13 anos eu ainda não sabia ler nem escrever. Eu batia na porta dos carros, pedindo esmola. E a pior coisa que tem, Fátima, é a sensação de que você não existe. Você para no sinal de trânsito, dá um sinal, acena, a pessoa fecha o vidro e finge que não te vê. A única forma que tinha para ser vista era eu tocar nas pessoas. Aí as pessoas, tira a mão de mim. Pelo menos eu sabia que eu estava vivo naquele dia. E a sensação de passar em frente a uma loja e ver um espelho com mais 15 colegas e não saber quem eu sou, porque eu não tinha espelho na rua, então para mim saber quem eu era, eu dava um tchau, falava, aquele lá que sou eu. Não tinha espelho na FEBEM, no caso, FEBEM, né? Exatamente, não existiam espelhos. E bem, eu era o 374, não era o Roberto Carlos. Com 13 anos foi que apareceu a minha fada madrinha. Aí que eu falo que a questão é transformar essa luta numa coisa muito maior, que a questão, uma superação dessa dor, em vez de simplesmente buscar uma lei. O que eu posso fazer para transformar? A mesma indignação que a senhora está sentindo, que o senhor está sentindo, uma francesa que veio para o Brasil, sentiu, lá no país dela, mas veio para o Brasil e quis conhecer a FEBEM. Chegando lá, fui apresentado como sendo um caso irrecuperável. Falar, sabe que é menino? Tem 13 anos de idade, não sabe ler nem escrever, já usa droga, está cometendo um delito, é um caso que não tem jeito. Ele vai morrer cedo. E a francesa pensou, já que ele vai morrer cedo, deixa eu tentar me aproximar daquele menino. E pela primeira vez alguém se aproximou de mim, Fátima, olhando nos meus olhos, não me chamou, ela nem ligou para o meu piolho, os piolhos do meu cabelo, o meu nariz com catarro, o meu cheiro de xixi. Ela falou comigo 2 palavras que eu me arrepio até hoje. Eu ouvi um adulto falar comigo naquela fase que eu estava passando. Com licença, por favor, eu gostaria de conversar com você. Alguém falava com licença e por favor comigo. Sem berrar. Ou seja, o que te recuperou não foi ter ficado numa instituição menor. O que te recuperou foi ter conseguido uma família. Exatamente. Essa mulher me adotou, me uma oportunidade de ter alguém que olhasse e que tratasse. Ou seja, educação, fundamental, oportunidade. Isso é que foi, isso que foi possível para você se recuperar. E uma coisa, eu poderia hoje falar assim, eu fui aluno da FEBEM, sabe? Eu fui estrupado dentro da FEBEM.
Entendeu? Eles colocavam cocô no meu prato para eu comer. Ele tá chorando a minha mágoa. Bem, eu tentei, na verdade, superar isso. Sabe o que eu fiz quando eu tinha 20 anos? A minha mãe adotiva faleceu. Para superar a dor da perda dessa mulher, eu acabei adotando um menino da FEBEM. Depois 2, 3, acabei adotando 25 meninos que, como eu, tinham uma trajetória de rua. E que, como eu, eram casos irrecuperáveis, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Como é que eles estão hoje? São homens de bem, graças a Deus, que trabalham, estudam. 2 deles já adotaram, estão adotando, né, outros meninos na mesma situação. Entendeu? São pessoas que vivem de bem. Talvez não sejam, alguns não vão chegar a se tornar doutores, médicos, advogados, como era a minha aspiração que se transnós, mas são homens de bem. Eles são felizes e têm uma responsabilidade talvez muito grande. Acredito que a Marisa não seja, obviamente, contrária a nada disso. A educação não, e a... Eu só estou colocando, Fátima, que é fundamental, quando você fala em redução da maioridade penal, nós vamos, na verdade, estar enchendo novamente presídios e nós percebemos que nosso sistema carcerário não recupera ninguém. Se a própria Fundação Casa ou as outras instituições não estão dando conta atualmente do recado, não é colocando mais alunos ali, vamos preparar o dinheiro que nós vamos gastar, acautelando o menor, vamos trabalhar na construção de uma escola. Um aluno na escola, num curso profissionalizante, ele fica muito mais barato oportunizando esse aluno do que punindo. Bem, irmãos, a gente pôde assistir, né, ver o vídeo, entender, através do depoimento de Roberto Carlos, como foi importante, né, essa mãe que ele recebeu, né, esse anjo, como ele mesmo coloca, né, e realmente são anjos que são colocados em nossas vidas, para que a gente não desista, para que a gente continue. E a ideia é essa, a ideia é que a gente possa se sensibilizar e começar a adquirir essa consciência da responsabilidade que temos uns para com os outros. A humanidade chora e ri pelas mesmas coisas. Então precisamos, diante desse cenário, dessa pandemia, que veio só para nos abrir mais os olhos, precisamos realmente esquecer os laços consanguíneos e nos tratar como verdadeiros irmãos que somos. Muita paz, muita luz e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.